Marmieladov calou-se como se a voz tivesse lhe faltado. Depois encheu o copo com rapidez, bebeu e limpou a boca. Então, meu senhor, continuou depois de uma pausa. Devido à denúncia de pessoas mal intencionadas, e para isso contribuiu principalmente Daria Frantzovna, sob o pretexto de que tínhamos lhe faltado ao respeito, a minha filha Sônia Siemionovna se viu obrigada a usar a identidade amarela, e por essa razão já não pode continuar vivendo conosco, porque a senhorita Amalia Fyodorovna não quis tolerar isso, apesar de antes ter se servido de Daria Frantzovna, e o senhor Libiesiatnikov também não. Repare, foi por causa de Sônia, aquela história que ele teve com Ekaterina Ivanovna. A princípio era ele quem assediava Sonietka, e então de repente encheu-se de melindres. Como eu, um homem tão distinto, vou viver na companhia desta gente? Mas Ekaterina Ivanovna não soube como proceder. Quis interferir, e atazanou-se. Agora Sonietka só vem nos ver quando já está escuro, conforta Ekaterina Ivanovna, e lhe traz bastante dinheiro. Mora na casa do alfaiate Kapernaumov, onde alugou um quarto. Kapernaumov é coxo e gago, e toda a sua numerosa família também é gaga. Até a mulher é gaga. Vivem todos juntos no mesmo quarto, mas Sônia tem um só para ela, separado por um tabique. Lá isso é verdade. São pessoas muito pobres e todas gagas. Sim, pois bem, na manhã seguinte, assim que me levantei, vesti os meus farrapos, ergui os braços ao céu e dirigi-me para a casa de Sua Excelência Ivan Afanassievich. Conhece Sua Excelência Ivan Afanassievich? Não? Pois então não conhece uma pessoa de bem. É como ser virgem perante Deus. E essa cera derrete-se, até se desfaz em lágrimas, depois de ter se dignado a ouvir tudo. Bem, disse ele, Marmieladov, uma vez já me causaste uma decepção. Mas tornarei a te admirar sob minha responsabilidade pessoal. Foi assim mesmo que ele disse. Lembra-te disso, por amor de Deus, e vai embora. Beijei seus pés em pensamento, pois na realidade ele não teria consentido, porque é funcionário de categoria elevada e homem de ideias novas no que diz respeito a coisas oficiais e à educação. Voltei para casa e quando comuniquei que ia ser reintegrado no serviço e receber outra vez ordenado, que rebuliço. Marmieladov tornou a ficar muito comovido. Nesse momento entrou um bando de homens embriagados e à porta ouviu-se o som de um realejo de aluguel e a vozinha infantil aguda de um rapazinho de 7 anos que cantava A Granja. Estabeleceu-se um rebuliço. O taberneiro e os rapazes receberam os recém-chegados. Sem lhes dar atenção, Marmieladov continuou sua narrativa. Parecia já completamente embriagado, mas quanto mais bêbado, mais tagarela se tornava. As recordações de seu recente triunfo no serviço pareciam reanimá-lo e fizeram até afluir um certo brilho ao seu rosto. Raskolnikov escutava com atenção. Isso aconteceu há umas 5 semanas. Sim, quando as duas souberam. Ekaterina Ivanovna e Sonietka parecia que tinham aberto o reino de Deus para elas. Antes era só aquilo de estar ali caído como uma besta, só insultos. Agora andavam nas pontas dos pés e ralhavam com as crianças. Siemion Zakharich chegou cansado do trabalho. Está descansando. Quietos. Davam-me café antes de ir para a repartição e aqueciam a nata para o meu pão. Arranjavam nata verdadeira, está ouvindo? E onde elas teriam descoberto aquele uniforme decente por 11 rublos e 50 copeques? Não consigo compreender. Até botas, gravatas de algodão fino, esplêndidas, uniforme. Tudo por 11 rublos e 50 copeques e em ótimo estado. Levanto-me no primeiro dia de manhã para ir para a repartição e o que vejo? Ekaterina Ivanovna tinha preparado 2 pratos para o meu desjejum. Sopa e carne com rábanos, coisa que até hoje não consegui explicar. Vestidos não tinha nenhum mesmo, e no entanto parecia pronta para receber visitas. Estava muito bem arrumada, e como se sempre tivesse vestido do bom e do melhor, bem penteada, com uma gola primorosa, mangas compridas, parecia absolutamente outra, e estava rejuvenescida e mais bonita. Foi Sonietka, a minha querida, que arranjou o dinheiro. E ela mesma me disse, é melhor eu não vir vê-lo de dia, é preferível vir assim que escurece para que ninguém me veja. Está ouvindo?
Depois do almoço eu fui dormir, coisa que, noutras circunstâncias, Ekaterina Ivanovna não consentiria, como deve calcular. Apenas uma semana antes tiveram uma discussão terrível com a senhoria Amália Fyodorovna, mas depois convidou-a para tomar uma xícara de café. Ficaram 2 horas juntas conversando em voz baixa. Sabe, agora Simeon Zakharich está outra vez empregado. Ganha um ordenado e fala com Sua Excelência em pessoa. E Sua Excelência recebe-o e manda os outros esperarem, e vai de braço dado com Simeon Zakharich na frente de todo mundo, até o seu gabinete. Está ouvindo, está ouvindo? Não há dúvida, disse Simeon Zakharich, que eu me lembro dos seus serviços, e embora o senhor sofra dessa triste fraqueza, como o senhor promete agora se emendar, e além disso, como aqui, sem o senhor, as coisas não andam bem. Ouça, ouça, agora. Disse, confio na sua palavra de honra. Mas eu lhe digo a verdade. Isso tudo foi ela que inventou, mas não por falta de juízo, nem somente por gabolice. Não, ela mesma acredita nisso tudo e consola-se com a sua imaginação. Meu Deus. E eu não a censuro, não a critico. Quando, há 6 dias, recebi o meu primeiro ordenado, 23 rublos e 40 copeques, e entreguei todo a ela, chamou-me de meu pequenino. Estávamos os dois sozinhos, compreende? Pois foi assim, como se eu fosse um rapaz jeitoso e um bom maridinho. Bem, depois ela me deu uma palmadinha na bochecha, dizendo, meu pequenino. Mamie Ladov parou por momentos e parecia que ia sorrir, mas de repente seu queixo começou a tremer. No entanto, dominou-se. Aquele ambiente de taberna, aquele quadro repugnante, 5 noites passadas nas barcas do feno e a garrafa no meio de tudo isso, o amor doentio pela mulher e pela família deixava admirado o seu ouvinte. Raskolnikov escutava atentamente, era todo ouvidos, mas com uma sensação de mal-estar. Estava arrependida de ter se metido ali. Meu senhor! Exclamou Marmeladov, endireitando-se. Oh, meu senhor! Talvez tudo isso o faça rir como aos outros, e eu não faço outra coisa senão importuná-lo com a estupidez de todos esses miseráveis pormenores da minha vida doméstica. Mas a mim eles não dão vontade de rir, porque eu sou capaz de sentir tudo isso. E durante todo aquele dia paradisíaco da minha existência, e durante toda aquela noite, eu mesmo me entreguei a grandes devaneios, que tudo aquilo ia se arranjar, que as crianças teriam roupa, e a ela iria proporcionar tranquilidade, e tiraria a minha única filha da desonra, e ela retornaria ao seio da família. E muitas outras coisas. Permita-me, senhor. Pois bem, meu senhor. De súbito, Marmeladov estremeceu, ergueu a cabeça e ficou olhando fixamente para o seu interlocutor. Já no dia seguinte, depois de todas essas ilusões, ou seja, precisamente há 5 dias, à noite, eu, com uma artimanha, como um salteador noturno, tirei a chave da cômoda de Ekaterina Ivanovna, apoderei-me do que restava ainda do meu ordenado. Não me lembro bem quanto, mas veja isto, veja bem, levei tudo. 5 dias fora da casa, eles à minha procura, a carreira perdida e o uniforme em poder de um taberneiro da ponte do Egito, que em troca dele me deixou estes farrapos, e acabou-se. Marmeladov deu mesmo um soco em sua própria testa, rangeu os dentes, fechou os olhos e ficou com força o cotovelo sobre a mesa. Mas passado um minuto, transfigurou-se e com certa malícia forçada e um alto domínio fingido, olhou para Raskolnikov, sorriu e continuou falando. E hoje estive na casa de Sônia e fui pedir-lhe dinheiro para beber. E ela lhe deu? Perguntou alguns dos que entravam e depois desatou a rir às gargalhadas. Olha, essa meia garrafa foi paga com o dinheiro dela, disse Marmeladov encarando Raskolnikov. Deu-me 30 copeques os últimos, tudo o que tinha como eu bem vi. Não me disse nada, limitou-se a me olhar em silêncio, de uma maneira como não se olha na terra. Mas além no lugar onde se tem piedade das pessoas, onde se chora e não se insulta, apesar de que custa mais ainda quando não nos insultam. 30 copeques, isso mesmo, que a ela, de certo, deve fazer falta. Não acha, meu caro senhor? Porque veja que ela, agora, tem de andar muito bem arrumada. E essa apresentação custa dinheiro, está percebendo? Compreende? E ela tem de usar brilhantina e saias engomadas, botinas elegantes, justinhas para fazer sobressair o pezinho quando é preciso atravessar uma poça no meio da rua. Compreende o senhor? Compreende o que significa esse esmero? Pois bem, eu, como você, gastei esses 30 copeques na bebida e continuo bebendo. E já estou bêbado. Mas quem é que se preocupa com um tipo como eu? Diga, o senhor tem pena de mim ou não? Diga lá, senhor, tem pena ou não? Quis encher de novo o copo, mas já não havia nenhuma gota. A minha garrafa estava vazia. Ouviram-se risadas e também insultos. Riam e injuriavam os que tinham ouvido e os que não ouviram, só de olhar para a cara do funcionário demitido.
Ter pena. Por que haviam de ter pena? Exclamou de repente Marmeladov, levantando-se de mão estendida, tomara de uma firme exaltação, como se estivesse apenas à espera daquelas palavras. Mas por que teriam pena de mim? Digam, é assim mesmo, não há motivo. O que devem fazer é me cravar numa cruz e sem pena de mim. Mas crucifiquem-me depois de me julgarem, e quando tiverem me crucificado, tenham pena de mim. E então eu mesmo irei procurá-lo para sofrer o suplício, pois não é de alegria que eu tenho sede, mas de tristeza e de lágrimas. Imaginas tu, taberneira, que essa meia garrafa me trouxe a felicidade? Sofrimento é que eu procurava no fundo dela. Tristeza e lágrimas, e encontrei-as realmente. Quanto à piedade, há de ter piedade de nós aquele que de todos se apiedou e tudo compreendeu. Ele que é o amigo e também é o juiz. Nesse dia ele há de aparecer e perguntará: onde está essa pobre moça que se vendeu por uma madrasta má e tísica e por umas crianças que lhe não são nada? Onde está essa pobre moça que teve compaixão pelo pai, bêbado e inveterado, sem se assustar com o seu embrutecimento? E depois dirá: anda, vem cá. Eu já perdoei uma vez, já te perdoei uma vez. Perdoados sejam também agora os teus muitos pecados, porque amaste muito. E perdoará a minha Sônia. Há de perdoá-la, eu sei que há de perdoá-la. Foi isso que senti há pouco no meu coração quando fui vê-lo. E há de julgar a todos e a todos perdoará, tanto aos bons como aos maus, aos prudentes e aos pacíficos. E depois de julgar todos, se inclinará também para nós. Vinde cá, dirá. Vós outros também, vós os bêbados, vinde cá, desavergonhadas, vinde cá, porcalhões. E nós nos aproximaremos sem nos envergonharmos e nos deteremos. E ele dirá: meus filhos, imagem bestial é a vossa, e tendes a sua marca, mas aproximai-vos também. E intervêm os castos, e intervêm os prudentes. Senhor, mas vais admitir estes também? E ele dirá: pois eu os admito, ó castos, aqui os acolho, ó prudentes, porque nunca um só deles se julgou digno de tal mercê. E nos estenderá as suas mãos, e nós nos entregaremos nelas e romperemos em pranto e compreenderemos tudo. Então havemos de compreender tudo, e todos hão de compreender. E Ekaterina Ivanovna também compreenderá. Senhor, venha a nós o vosso reino. E deixou-se cair sobre um banco esgotado e sem forças, sem olhar para ninguém, como que longe de tudo o que o rodeava e caído num êxtase profundo. As suas palavras causaram uma certa impressão. Houve silêncio durante um minuto, mas não tardou que se ouvisse os mesmos risos e impropérios de há pouco. Já disse a sua sentença, mas que série de bobagens, funcionáriozinho, e etc, etc. Vamos embora daqui, disse Marmeladov de repente, levantando a cabeça e encarando a Raskolnikov. Leve-me à casa de Kossel ao fundo do pátio, e ali vamos encontrar com Ekaterina Ivanovna. Havia muito que Raskolnikov ansiava por ir embora, e também já pensara em ajudá-lo. Marmeladov parecia ter mais dificuldade em mexer os pés do que a língua, e apoiava-se com força no rapaz. Era preciso percorrer um trajeto de 200 a 300 passos. O bêbado sentia cada vez mais medo e mal-estar à medida que ia se aproximando de casa. Agora já não tenho medo de Ekaterina Ivanovna, murmurava agitado. Nem tenho medo de que ela venha me puxar os cabelos. O que são os cabelos? É um absurdo isso dos cabelos? Isso mesmo, até é melhor que os puxe, pois isso não me assusta. Eu tenho medo do seu olhar, sim, do seu olhar e também das manchas vermelhas que aparecem sobre as faces dela. E além disso, tenho medo da sua respiração. Já viste como respiram os doentes quando estão perturbados? Também tenho medo do choro das crianças, porque se Sônia não se lembrou de alimentá-los, não sei o que terá sido deles. Não sei. Mas das pancadas eu não tenho medo. Fique o senhor sabendo que essas pancadas não só não me martirizam, como até costumam me dar prazer. Não poderia passar sem elas. É o melhor. Que me dê uma boa sova, que descarregue os nervos, é o melhor. Mas já chegamos. É esta a casa de Kossel, o serralheiro, um alemão que enriqueceu. Leve-me. Entraram no pátio e subiram ao quarto andar. À medida que subiam, a escada tornava-se mais escura. Já era perto das 11 horas, e embora nessa época do ano não haja em Petersburgo noite de verdade, ali no alto da escada estava muito escuro. A pequena porta enegrecida que havia ao fim da escada estava aberta. Uma lamparina iluminava um quarto pobríssimo, com uns 10 passos de largura, tão pequeno que se via todo do patamar. Ali tudo era desordem e confusão. Viam-se principalmente várias peças de roupa de criança. No canto do fundo havia uma cortina cheia de buracos. A cama provavelmente estava oculta atrás dela. Em todo o quarto havia apenas 2 cadeiras e um divã esfarrapado e coberto com oleado em muito mau estado, e à frente dele uma mesa de cozinha de pinho velho, sem pintura e sem qualquer cobertura. Na ponta da mesa ardia, quase no fim, uma vela de sebo num castiçal de ferro. Marmeladov tinha um quarto só para si, e que não era um simples canto, mas esse quarto era um corredor.
A porta de acesso aos outros quartos ou cubículos em que se dividia o andar de Amália Lippewechsel estava aberta. Ouvia-se barulho e sentia-se dali que havia um grande rebuliço. Riam às gargalhadas. Segundo parecia, jogavam baralho e tomavam chá. De quando em quando ouvia-se uma ou outra obscenidade. Raskolnikov reconheceu imediatamente. Ekaterina Ivanovna era uma mulher de aspecto extremamente fraco, fina, bastante alta e bem feita, com o cabelo castanho ainda muito bonito e, de fato, com as faces muito coradas, como se tivessem 2 manchas vermelhas. Andava de um lado para o outro no quarto de mãos cruzadas sobre o peito, lábios franzidos e respirando de uma maneira especial, entrecortada. Seus olhos brilhavam como se tivesse febre, mas o seu olhar era duro e impassível, e os últimos reflexos daquela luz moribunda que nele se refletiam dava uma impressão doentia àquele rosto febril de tuberculosa. A Raskolnikov, ela pareceu ser uma mulher de uns 30 anos, e de fato não formava um casal harmonioso, ela e Marmeladov. Não o sentiu entrar nem reparou neles. Parecia absorta, parecia que não via nem ouvia. No quarto a atmosfera era sufocante, mas ela não tinha aberto a janela. Da escada vinha um odor pestilento, mas também não fechara a porta que dava para ela. Dos quartos interiores, através das portas abertas, chegava também a fumaça dos cigarros, e ela tossia, mas não fechava a porta. A caçula de 6 anos dormia sentada no chão, encolhida, e de cabecinha apoiada no divã. Um rapazinho um pouco mais velho tremia num canto e chorava. Por certo, acabara de levar uma surra. A menina mais velha, de uns 9 anos, alta e de aspecto frágil, com uma camisinha em farrapos e uma capa de tecido com estampas quadriculadas sobre os ombros nus, que provavelmente lhe deram quando tinha menos de 2 anos, pois nem sequer chegava aos seus joelhos, estava num canto junto do irmãozinho, a cujo pescoço se abraçava com seu braço esguio e comprido. Parecia consolá-lo, dizia-lhe qualquer coisa ao ouvido, procurava acalmá-lo por todos os meios para que não voltasse a chorar, e ao mesmo tempo não desviava da mãe os seus grandes olhos escuros que pareciam ainda maiores naquela carinha afilada e amedrontada. Sem entrar no quarto, Marmeladov pôs de joelhos à porta, e empurrou Raskolnikov para dentro. Quando viu o desconhecido, a mulher ficou parada na sua frente, distraída, mas desperta por um momento da sua meditação e como se perguntasse a si mesmo, o que ele veio fazer aqui? Naturalmente acabou por dizer consigo mesmo que ele devia estar indo para algum dos outros quartos, pois ali era um corredor. Depois de ter imaginado isso e sem lhe dar atenção, dirigiu-se à porta de entrada sem intenção de abri-la e de repente deu um grito ao ver o marido ali de joelhos. Ah! Exclamou com espanto. Voltaste? Criminoso, monstro, onde está o dinheiro? Que tens aí nos bolsos? Mostra. E o teu ordenado? Que fizeste com o ordenado? Onde estão as moedas? Fala. E atirou-se sobre ele para revistá-lo. Marmeladov ergueu imediatamente os braços com docilidade humilde para facilitar a busca, mas de dinheiro nem um copeque. Onde está o dinheiro? Gritava. Oh, meu Deus, gastou tudo em bebida. 12 rublos de prata que eu tinha no baú. E de repente, furiosa, agarrou-o pelos cabelos e arrastou-o para dentro. O próprio Marmeladov facilitava o seu esforço, deixando-se levar mansamente de joelhos. Isto para mim é um prazer. Não me magoa, mas sim dá prazer, meu senhor. Exclamava, enquanto ela o arrastava pelos cabelos e até o fazia bater com a cabeça contra o chão. A garota que dormia acordou e começou a chorar. O rapazinho que estava no canto não pôde se conter e começou a tremer e a gritar, e agarrou-se na irmã, apavorado, quase como se estivesse sofrendo um ataque. A irmãzinha mais velha tremia, colada à parede como a folha de uma árvore. Foi na bebida, todo gasto na bebida, gritava a pobre mulher desolada. E essa roupa também não é dele, vão morrer de fome. E torcendo as mãos apontava para as crianças, ó vida malvada. E o senhor não tem vergonha? Disse de repente encarando Raskolnikov. Na taberna. Estava ajudando-o a gastar o dinheiro na taberna. Bebeste bem. Fora daqui. O rapaz apressou-se em desaparecer sem dizer uma palavra. Entretanto, a porta do fundo estava aberta completamente e alguns curiosos espreitavam por ali. Assomavam caras cínicas e sorridentes de cigarro de cachimbo na boca. Viam-se mulheres com roupões desabotoados, com vestidos de verão indecentes de tão leves e algumas com cartas na mão. Riram as gargalhadas no momento em que Marmeladov, arrastado pelos cabelos, gritou que aquilo para ele era um prazer. Começaram a entrar no quarto até o instante em que se ouviu finalmente um grito de indignação lançado pela própria Amália Lippewechsel, que queria restabelecer a ordem em sua casa e pela 100ª vez amedrontar a pobre mulher com a ameaça terrível de que teria de abandonar o quarto no dia seguinte. Quando ia saindo, Raskolnikov apressou-se a mexer nos bolsos e encontrou qualquer coisa.
umas moedinhas de cobre que restavam do troco de um rublo que dera para pagar na taberna, e deixou-os na janela sem que percebessem. Depois, já na escada, pensou melhor e sentiu o desejo de voltar atrás. Mas que tolice eu fiz, pensou. Eles têm Sônia e a mim esse dinheiro faz falta. Mas depois de considerar que seria impossível recuar, além de que, em última análise, não ia retomar aquele dinheiro, deu um soco no vazio e dirigiu-se para casa. A Sônia também lhe faz falta para suas pinturas. Continuou atravessando a rua e sorrindo sarcasticamente. A apresentação custa dinheiro. E Sonietka, coitada, pode muito bem hoje ter uma decepção, porque não deixa de correr também os seus riscos, e a conquista do velo de ouro não é nada fácil. E pode ser que todos eles se encontrem amanhã em dificuldades, a não ser que devido a esse meu dinheirinho... Ah, Sônia, em que ofício te meteram? Eles se aproveitam, e acabam se habituando. Choraram, mas acabarão por se acostumar. Um patife se acostuma a tudo, ficou pensativo. Bem, e se eu tiver dito uma tolice? Exclamou de repente, depois de um momento de reflexão. Sim, se de fato o homem não for um canalha, em geral, isto é, toda a gente e tudo mais, são apenas preconceitos, apenas espantalhos para meter medo. Não há limite nenhum, e assim é que deve fazer. Capítulo 3. No dia seguinte, já à tarde, despertou depois de um sonho agitado, e esse sono não foi suficiente para reparar suas forças. Acordou mal-humorado, azedo, irritável, e passou com aversão o olhar pelo seu cubículo. Era uma espécie de gaiola de uns 6 passos de largura que tinha um aspecto repugnante, com seu papel amarelado, cheio de pó desprendendo da parede por todos os lados, e com um teto tão baixo que um homem alto mal poderia erguer-se, pois dava a ideia de que iria bater com a cabeça no teto. O mobiliário harmonizava com o ambiente. Compunha-se de 3 cadeiras velhas, desconjuntadas. Num canto, uma mesa pintada de várias cores, sobre a qual se viam alguns cadernos e livros que só pelo fato de se encontrarem cheios de pó se poderia deduzir o tempo que ninguém os folheava. E finalmente o grande sofá, também desconjuntado, que ocupava uma parede inteira e quase todo o quarto, o qual anteriormente estivera forrado de um tecido de algodão barato, mas que agora estava em farrapos e servia de cama Raskolnikov. Deitava-se muitas vezes em cima dele, tal como estava, sem se despir, cobrindo-se apenas com seu velho casaco esfiapado de estudante e colocando debaixo da cabeça uma almofada, sob a qual amontoava toda a roupa branca que possuía, limpa ou suja, com o fim de deixá-la mais alta. À frente do sofá havia uma mesinha. Teria sido difícil chegar ao maior abandono e cair em maior miséria, mas para Raskolnikov, no estado de espírito em que se encontrava, aquilo até lhe era aprazível. Tinha-se retirado resolutamente de todo o convívio, vivia como uma tartaruga no seu casco. Até a cara da criada, que tinha obrigação de servi-lo e de dar uma olhada em seu quarto de vez em quando, lhe provocava mal-estar e irritação. É o que acontece a alguns maníacos que concentram sua atenção numa única coisa. Há 2 semanas que a senhoria já deixara de fornecer-lhe a comida, e ele não pensara até então em pedir uma explicação para ela, mesmo se encontrando em jejum. Em parte, Nastácia, cozinheira e criada única da senhoria, estava contente com aquele hóspede ser daquele jeito. Também tinha deixado completamente de arrumar o seu quarto. Apenas o varria uma vez por semana quando lhe apetecia. Era ela quem vinha agora despertá-lo. Levanta-te, por que estás dormindo? Gritou inclinando-se sobre ele. Já são 10 horas. Trouxe o chá. Queres um pouco de chá? Parece mesmo faminto. O hóspede abriu os olhos, teve um sobressalto e por fim reconheceu Nastácia. Esse chá é da senhoria ou não? Perguntou, endireitando-se no divã, devagar e com cara de doente. Claro que é da senhoria. Colocou na sua frente a chaleira, já bastante usada com as folhas do chá antigo, e ao seu lado pôs 2 torrões de açúcar amarelo. Nastácia, pega isto, por favor, disse, metendo a mão no bolso, deitava-se assim vestido, e tirando-a cheia de cobres, e vai comprar um pãozinho para mim. Vai também à salsicharia e traz um pouco de salsichão do mais barato. O pãozinho trago-o já, mas em vez de salsichão, não queres sopa de couve? Está muito boa, é de ontem à noite. Deixamos para ti, mas chegaste muito tarde. Estava tão boa a sopa. Quando trouxe a sopa e o rapaz começou a tomá-la, Nastácia sentou-se a seu lado no divã e pôs-se a falar pelos cotovelos. Era camponesa e muito tagarela. Praskovia Pavlovna diz que vai queixar-se de ti à polícia, disse. O rapaz franziu o senho. Ah, a polícia? Por quê? Porque nem pagas, nem vais embora. Creio que é motivo suficiente. Ah, a malvada não está satisfeita, resmungou o rapaz rangendo os dentes. Não, isso agora não me calha nada bem. É uma idiota, acrescentou em voz alta. Irei hoje procurar e falar com ela. Ela é uma idiota, isto é, como eu também sou. Mas tu, que és tão esperto, por que estás aí deitado e nunca ninguém te vê? Antes dizias que ias dar lições a uns rapazinhos, mas agora não fazes nada?
Faço alguma coisa, acrescentou Raskolnikov, secamente e de má vontade. Mas o que tu fazes? Trabalho. Em que é que trabalhas? Pensa em coisas sérias, respondeu o rapaz depois de uma pausa. Nastácia, quando o ouviu, torceu-se de riso. Era dessas que ria à toa, e quando achava graça de qualquer coisa, desatava num riso surdo que lhe sacudia e fazia estremecer todo o corpo até que sentia náuseas e se controlava. Isso dá muito dinheiro, não? E isso dá muito dinheiro, não? Conseguiu dizer finalmente. Sem sapatos não se pode dar lições aos rapazes, embora eu esteja farto disso. Não cuspa no prato em que comeste. Não pagam nada por essas lições. Que se pode fazer com meia dúzia de copeques? Continuou ele, de má vontade, como se respondesse aos seus próprios pensamentos. Então querias receber uma grande quantia de uma só vez? Ele olhou para ela de uma maneira estranha. Sim, uma grande quantia de uma só vez, respondeu com firmeza depois de uma pausa. Mais devagar, assim até me assustas. Já estás até com um olhar feroz? Bem, busco o pão ou não? Como quiseres. Ah, já ia me esquecendo. Ontem, depois que saíste, chegou uma carta para ti. Uma carta? Para mim? De quem? De quem não sei. Tive de dar 3 copeques ao carteiro. Podes me pagar? Vai buscá-la, por amor de Deus, vai buscá-la, exclamou Raskolnikov muito comovido. Meu Deus. Passado um minuto, a carta apareceu. Não se enganara. Era da mãe. Vinha do distrito de R. Até empalideceu quando a pegou. Há muito tempo que não recebia a carta dela, mas agora seu coração também doía. Vou parar por aqui, pessoal. Página 41 do livro. Li um pouco mais de 11 páginas. A gente continua no próximo vídeo.